Nesse exato momento, meus irmãos, o presidente dos Estados Unidos e o da Rússia estão em negociações. Que Jesus possa iluminar esses dois e que possam eles superar os interesses de a quem mais interessa as guerras. Nós ficamos em torno de 2 anos e meio sem guerras por causa da pandemia. E nessa casa, quando a Rússia já invadia a Ucrânia, logo disseram, não, em 1 mês a Rússia toma. Eu disse aqui, numa palestra, que essa guerra entre Rússia e Ucrânia duraria pelo menos 2 anos e meio, 3 anos. O tempo que as indústrias ficaram sem vender armas. Enquanto existir uma indústria fabricante de armas, as guerras vão continuar. Os nossos representantes, presidentes, muitos que são eleitos com o dinheiro patrocinado pelas indústrias, muitas vezes são colocados em xeque. A quem interessa a guerra da Ucrânia? Aqueles que fabricam armas, vendem para a Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, Rússia, China, e aí eles mandam para quem? Para a Ucrânia, para a Rússia, Israel, Irã. Então, as guerras continuarão. Ainda que hoje cesse a Ucrânia, as guerras continuarão. De um jeito ou de outro, as guerras continuarão. Até que, um dia, o ciclo se feche e o homem entenda que ou ele pare, ou ele vai parar, ou ele vai destruir o planeta. Perguntaram a Albert Einstein, como é que seria a Terceira Guerra Mundial? Ele disse, eu não sei, a quarta eu sei. A quarta vai ser de pau e pedra. Porque depois de uma guerra nuclear, o que é que sobra? Nada. Então, enquanto esses dois eu estava assistindo na TV, eu pedi a Deus, Senhor, alivia um pouco a dor daquele povo da Ucrânia. Alivia um pouco. Depois vamos tratar desse assunto aqui um pouco mais, falando do Antigo Testamento. Mas agora vamos falar um pouco sobre essa obra que me chegou às mãos numa segunda-feira, acompanhando minha mãe, todas as segundas às 15 horas, temos aqui reuniões públicas. Então, uma grande trabalhadora dessa casa me ofereceu essa obra de sua filha, a doutora Simone Meirelles, psicóloga, que escreveu esse livro denominado A Mulher que Surtou. No prefácio desse livro, um estudioso que foi professor da doutora Simone, é o doutor Lucas Naves, neurocientista e escritor. Ele diz assim, existem livros que não apenas contam histórias, mas que nos atravessam, tocam em um nível profundo e nos transformam. A Mulher que Surtou é um desses raros livros que vão além das palavras, conduzindo o leitor por uma jornada de autoconhecimento, ressignificação e, acima de tudo, libertação. E ele prossegue. Simone Meirelles Bastos nos presenteia com uma narrativa envolvente, permeada por inteligência, humor e uma sensibilidade aguçada para as questões da mente e da alma. Ou seja, é uma vocacionada, é uma psicóloga vocacionada e talentosa. Entre metáforas precisas e diálogos que nos fazem rir e refletir ao mesmo tempo,
somos convidados a olhar para dentro, não apenas para escutar nossa voz interior, mas para compreendê-la, questioná-la e, se necessário, modificá-la. E ele prossegue. Simone também tem um lugar especial na minha história. Lembro-me de quando ela era minha aluna, cheia de curiosidade e determinação, sempre buscando entender mais e se superar. Foi incrível acompanhar a sua evolução. E prossegue. Então, ele enaltece o trabalho desse livro, que é um trabalho de pesquisa de anos, trabalho de uma escritora nossa, goiana, a editora mineira. E esse livro está à venda na Amazon. Então, quem tiver interesse, que trata sobre o tema. E destacamos alguns aspectos. Eu pedi para ela e para a doutora Marisley que me passasse algumas informações necessárias a respeito da temática. E aí temos algumas perguntas com algumas respostas. Primeira pergunta: a OMS já reconhece a burnout? Sim. Ou seja, é uma síndrome que é determinada, especificamente estudada pela área científica da neurociência. Tem até o CID-11. Você sabe reconhecer quem tem burnout? Não. Mas suspeito, diz a autora, se a pessoa tem dores por todo o corpo, de origem desconhecida, desatenção, irritação em excesso, problemas digestivos, sinais de ansiedade, depressão, pânico ou discurso negativo sobre o trabalho. Não só atinge o trabalho, mas também o ambiente doméstico, a vida social, a vida pessoal, a intimidade. E aí vem quais são os sintomas do burnout. Burnout é uma síndrome resultante do estresse crônico, no qual de trabalho que não foi adequadamente administrado. Uma das causas, meus irmãos, é fazermos aquilo que não gostamos. Nós vivemos o tempo inteiro, praticamente o dia inteiro, pensando, atuando na vida profissional. E voltamos, saímos do trabalho e chegamos em casa ainda com os problemas do trabalho. E isso pode nos levar ao estresse, ao cansaço, à depressão. E abrindo campo, inclusive, para as influências espirituais negativas. Então, essa síndrome que é estudada para o profissional, ela também tem que ser estudada e sua cura vai atingir a vida integral do ser humano. É mais comum do que nós imaginamos. Ela prossegue. É caracterizada por 3 dimensões: sensação de exaustão ou falta de energia, aumento de distanciamento mental do trabalho, ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao trabalho e redução da eficácia profissional. Sintomas emocionais e mentais: sensação constante de exaustão mental, falta de motivação e entusiasmo, sentimento de fracasso ou incompetência, irritabilidade e impaciência, dificuldade de concentração e lapsos de memórias, desânimo, pessimismo ou cinismo em relação ao trabalho. Sintomas físicos: cansaço extremo, mesmo após descansar. Acorda e acorda cansado. Dores musculares e tensão corporal, dor de cabeça frequente, distúrbio do sono, insônia ou sono excessivo, alterações no apetite ou problemas digestivos, palpitações ou aumento da pressão arterial. Sintomas comportamentais:
isolamento social, queda no desempenho profissional, maior tendência a erros ou esquecimentos, uso excessivo de café, álcool e outras substâncias para aguentar. Faltar tomar substância para não dormir. Falta de interesse por atividades que antes eram prazerosas. Aí vem o que causa a síndrome. A atriz Bruna Luise, que tem burnout, em seu show sobre o assunto, resumiu tudo em uma frase: muito trabalho e pouco reconhecimento. Olha que frase, hein? Muito trabalho e pouco reconhecimento. Então, sobrecarga de trabalho, falta de autonomia do trabalhador sobre o trabalho, recompensa insuficiente sobre o trabalho realizado, e ela prossegue. Então, é um estudo aprofundado. A doutora Marisley fez também fez uma pesquisa e me passou, mas vou solicitar que ela venha aqui falar um pouco a respeito dessa síndrome, para que depois nós prossigamos. Doutora Marisley, por gentileza. Irmãos e irmãs, boa noite. Alguém aqui já sentiu esses sintomas? Está sempre com analgésico aí na bolsa, com dor de cabeça, dor no corpo. Você coloca o celular para carregar durante a noite, não é verdade? E como é que você recarrega suas baterias? A pessoa com síndrome de burnout, ela sente que ela nunca consegue recarregar as baterias. Ela está sempre cansada, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E a bateria social dela é aquela pilhazinha A. Conhecem aquela pequenininha? E muitas vezes, né, essa síndrome foi estudada na década de 70, e os estudos estão cada vez mais se ampliando, né? São temas voltados para dissertações de mestrado, teses de doutorado. Mas quem já passou, quem teve síndrome de burnout, sabe o que significa. E muitas vezes ela acontece também em pessoas que gostam muito do que fazem, que gostam daquele trabalho. Muitas vezes são pessoas que são as primeiras a chegarem, as últimas a saírem, e no horário do almoço está sempre ali com o celular resolvendo tudo o tempo inteiro. Então ela não consegue separar o tempo doméstico, o tempo do trânsito e o tempo do trabalho. Ela mistura tudo o tempo todo. Falando de mim aqui, né? Às vezes, né, eu não tenho a síndrome, mas às vezes eu me disciplino para que eu não misture esses tempos. Então, esse termo ele foi cunhado, a doutora Cristina Maslach, quem estuda o tema já deve ter entendido, ela pesquisou profundamente essa síndrome em profissionais da saúde e profissionais da educação. Maioria mulheres, que justamente amam aquilo que fazem, se dedicam ao extremo, à exaustão, e muitas vezes não se sentem devidamente remuneradas. Mas e aí? O que fazer se essa pessoa está em um ambiente tóxico, por exemplo? O que seria esse ambiente tóxico? Vamos aos sinais de alerta? Atenção, ambiente tóxico. A pessoa está sempre se queixando que está trabalhando e não tem reconhecimento. E isso acontece não só em mulheres, tá, gente? Mas acontece em homens também. Então, falta de reconhecimento. Pressão excessiva, cumprimento de metas. Não vamos misturar
a necessidade que uma empresa, que um determinado tipo de serviço tem para atingir vendas e atingir metas com uma pressão tóxica, né? Perfeccionismo, às vezes a pessoa quer fazer tudo isso de forma perfeita. E com isso ela não consegue terceirizar e nem pedir ajuda. Se alguém ajuda essa pessoa e a pessoa faz mais ou menos, ela diz assim, não, pode deixar que eu faço. E aí ela se sobrecarrega. Ela não consegue trabalhar em equipe, não consegue compartilhar, então o perfeccionismo é um problema. E junto com isso vem a dificuldade de dizer não. Somando-se a isso, então, esse ambiente tóxico, é necessário que a pessoa abra o diálogo no ambiente de trabalho. É necessário que ela entenda que é importante saber diferenciar os tempos. Usar, como, por exemplo, métodos de organização das suas ações. Em casa, no trânsito, no trabalho. Aí fica parecendo que burnout só existe nessa relação, né, trabalho. Mas a maioria dos estudos indica que é isso mesmo. Porque se a pessoa não consegue se organizar e ela se cobra excessivamente, ela também vai cobrar que o outro reconheça o seu valor. E, muitas vezes, essa pessoa ela não vê nenhuma perspectiva fora daquele trabalho. Ela não consegue imaginar que ela pode sair dali e trabalhar em outro local. Porque, no fundo, ela sente que o problema, ela se culpa e sente que o problema está nela. Mas pode ser que parte do problema esteja realmente. Então, tem como prevenir síndrome de burnout? É possível prevenir, sim ou não? Sim. Primeira forma, estabelecer limites. Limites, ou seja, disciplina. A frase que Emmanuel falou para Chico, né? E aí, Emmanuel, como é que eu vou fazer tudo isso? O que ele disse? 3 segredos. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, mais misterioso de todos, disciplina. Então, estabelecer limites. Saber dizer não dentro daquilo que você está fazendo. Saber exatamente qual é o seu protocolo, qual é a sua tarefa naquele trabalho, o que cabe a você, o que cabe àquele indivíduo que está num cargo acima, num cargo abaixo, ou ao seu colega. Recentemente, doutor Emídio, um sujeito ficou 6 anos sem trabalhar, recebendo normalmente, e só descobriram porque foram fazer uma homenagem a ele. Cadê ele? Ou seja, tinha alguém fazendo o serviço dele. Vocês viram isso? Tinha alguém trabalhando por 2. É aquela relação folgado-sufocado, né? E o sufocado, muitas vezes, desenvolve síndrome de burnout. Porque ele quer resultados. Então, aprender a dizer não. Você não precisa abraçar todas as tarefas. Faça uma de cada vez e cada uma até o fim. Eu admiro quem consegue fazer isso. E, se possível, delegue. Delegue parte das suas atividades. Pode ser que alguém tenha mais talento do que você para fazer aquilo. Mas quem tem síndrome de burnout, não é, doutora? Não consegue delegar de jeito nenhum, porque tem o perfeccionismo. Ah, mas e se eu passar essa tarefa para alguém fazer, será que vai fazer bem feito? Será que não vão pensar que eu sou incompetente? Não. Alguém pode, pelo menos, contribuir com você dentro de algum aspecto. E a outra forma de prevenção, invista em você. Investir em você é criar uma rotina de autocuidado. Não leva mais do que 5 minutos preparar o seu próprio dia de jejum, seu cuidado, seu alimento. Vocês sabem que um ovo custa quase o mesmo preço de um pão, né? Mais ou menos. Então, um ovo cozido ou um ovo mexido é proteína. Então, mais vale uma proteína de manhã do que um pão, que é um carboidrato. E o café, quem aqui que é adepto do café? Pode levantar a mão? Ok.
1 xícara por dia, gente. Mas quem trabalha à tarde, eu, por exemplo, a vida toda, né, à tarde. Olha, gente, quem aqui funciona à tarde sem café? Por favor, levante a mão para que eu admire. Vocês são espíritos superiores. Né? Então, criar uma rotina de auto... Já te devolvo o microfone, né? Aí, olha aí. Passou o microfone para a mulher, já devolvo. E, gente, praticar exercícios físicos. Sabe por quê? Naquele momento que você está fazendo exercícios físicos, você está cuidando de você. Mas desligue o celular na hora da atividade física. Tem gente que vai para a esteira e põe o celular com a desculpa de que vai ver um vídeo, alguma coisa, nada. É só para ficar passando. Sim ou não? Então, disciplina, disciplina, disciplina. Né? E buscar ajuda profissional. Aqui eu encerro a minha parte, porque muitas vezes o orgulho nos impede de fazer uma terapia, de buscar mesmo um psicólogo para poder fazer uma sessão de terapia. Faça uma experimental. Deu certo, faça 2. Tem gente que fica a vida toda, 8, 10 anos. Todos nós somos falíveis, somos imperfeitos e precisamos de uma ajuda profissional para fazer tudo isso. E aí, a notícia boa é que a burnout, com esse CID, passou a ser realmente uma doença relacionada ao trabalho. Então, você sabe, quem tem empresa aqui, quem for empresário, fique sabendo que você deve preservar a saúde mental do seu trabalhador. Por quê? Inclusive, após o retorno do afastamento pelo INSS, por síndrome de burnout, o trabalhador tem direito a 12 meses de estabilidade. Procurem nas leis aí, gente. Ele pode solicitar auxílio-doença em casos graves, inclusive, pesquisem sobre essa questão da saúde do trabalhador, e a empresa pode, inclusive, prestação de serviço aqui, ser indiciada por não ter feito um trabalho preventivo relacionado ao burnout no trabalho. Então, finalizando aqui a minha parte, cuidar da sua saúde mental não é um luxo, é uma necessidade. Então, busque ajuda. Muita paz, muito obrigada. Fica aqui, ó, fica aqui. Então, esse livro, ele nos orienta, ele nos dá um caminho de como nós prevenirmos, cuidarmos e superarmos esses desafios do dia a dia, principalmente com esse tipo de enfermidade, que tem sempre suas causas emocionais, espirituais. Então, é interessante nós cuidarmos e parabenizamos a doutora Simone por esse trabalho, por essa dedicação e porque realmente é uma especialista nessa área. Muito bem. Vamos continuar ainda com a guerra da Ucrânia. Quando Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, ele saiu do Egito com quase 3 milhões de pessoas. De 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Imaginemos só a quantidade. 3 Goiânias, ou 2 Goiânias, hoje Goiânia tem 1,5 milhão de habitantes, no deserto, entre o Egito e o Monte Sinai, passando por alguns lugares com dificuldades, falta de alimento, e o maná caiu do céu, uma espécie de alimento, para alimentar aquele povo, e conduziu o povo aos pés do Monte Sinai, no deserto do Sinai. Ali Moisés e o povo ficaram. No monte ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Depois eles saíram dali e foram a caminho até o deserto de Moabe, onde
ele teria que atravessar o rio Jordão para chegar à terra prometida, Canaã, onde Jacó morou, onde Jacó viveu. Só que aí, depois que José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos, mas de pai, mas filhos de Lia, José era filho de Raquel, e os outros irmãos, filhos de Lia, que tinham ciúmes de José. José foi para o Egito, foi vendido como escravo, e lá, depois que ele descobriu ou decifrou os sonhos do faraó, passou a ser a segunda pessoa mais importante do Egito. E esse povo ficou quase 3 séculos trabalhando ali no Egito. E depois foi escravizado. Moisés veio com a missão. Foi criado no ambiente do faraó. Doutor em ciências, filosofias, direito. Então, Moisés teve que desenvolver, junto com seu irmão Arão, todo um trabalho de liderança para conduzir esse povo. Mas o povo que saiu do Egito não era o povo que entraria em Canaã, porque o povo estava viciado. Aquele povo não queria sair do Egito, mas precisava sair. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele. Então Moisés, que poderia levar 3 meses entre o Monte Sinai e Canaã, levou 40 anos ali no deserto, até que aquela geração desencarnasse, para que os seus filhos pudessem ter o merecimento de entrar na terra prometida, que já havia sido habitada por Jacó. Nesse período, Moisés escreveu Levítico, que é um conjunto de regras, de condutas na vida pessoal, na vida civil, na vida religiosa. Construiu um templo, um tabernáculo, para que o povo pudesse orar a Deus. Mas, depois de quase 40 anos, ele delegou essa liderança a Josué e veio a desencarnar com 120 anos no deserto de Moabe, mas não atravessou o Jordão. Não teve autorização de Deus para pisar em Canaã. Só que nesse período, Moisés teve muito trabalho com o povo. E é evidente que a lei divina estava ali, vigilante, para que o povo acordasse a necessidade de manter-se na obediência diante das leis de Deus. Josué assume a responsabilidade, conduz esse povo, toma Jericó e outras cidades, mas depois vem um tempo, depois da morte de Josué, Josué não fez um outro líder. E depois da morte dele, ele morreu com 110 anos. Aquele povo, as 12 tribos, variava em sua fé. A cada 40 anos, praticamente isso, a cada 40 anos, Deus designava os chamados de juízes, espécie de líderes, para conduzir aquele povo. Então, a cada 40 anos, depois que aquela geração que se soergueu, desencarnava, a nova geração caía no desrespeito às leis de Deus. E aí vinha mais uma praga, mais um problema, doenças, enfermidades, a lei divina agindo, a ação gerando reação, a causa gerando efeito. O que nós percebemos? É que a lei natural, ou seja, Deus, não deixa esse planeta aqui à mercê da vontade humana, a não ser temporariamente.
Isso aqui não está nas mãos dos poderosos governantes. As leis divinas atuam a cada geração. A presença de Deus é muito forte quando nós estudamos a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. O Antigo Testamento é a história do povo hebreu, que foi escolhido para ser o protagonista do monoteísmo, que começou com Abraão. Abraão, Melquisedeque, depois seu filho Isaque, Jacó e seus filhos, formando as 12 tribos de Israel. Então, mesmo com a rebeldia daquele povo, idolatria, desrespeito à instituição familiar, mesmo com tudo aquilo, Deus tinha o controle daquele povo. Como Ele tem um controle de todos os povos. Tem um controle de todas as civilizações, de todas as comunidades. E quando permite que pandemias, a síndrome de Burnout é uma pandemia, pior do que a Covid. Só perde da fome, porque nada mais mata mais do que a fome. Eu me lembro bem, na época da Covid, o Papa Francisco dizendo, em 3 meses, milhões e milhões morrendo de fome. Mas como é o pobre que morre de fome, isso não causa espanto perante a sociedade. Mas a Covid matava rico. Quando mata rico, dono de banco, aí o problema é mundial. Mas quando a doença só mata pobre, não tem problema, é porque a pior pandemia que existe é a fome. Essa é a pior que existe. Então, os relatos de Moisés, de Josué, de Samuel, falando sobre os juízes, os profetas, o primeiro rei, já que Josué não fez o sucessor, Samuel foi o último juiz e ele fez. O primeiro juiz foi Otoniel e o último Sansão. Nesse período, esses homens surgiram, eram cerca de 12, quase que 350 anos, sob o comando deles, para orientar aquele povo desvairado. Depois, Samuel unge o rei Saul. Aí começa o período da realeza. Então, vamos lá. Moisés, Josué, os juízes, aí veio Saul, depois Samuel ungiu Davi, o rei Davi, e Davi gerou Salomão. Depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido. O reino do norte e o reino do sul. Dos seus 2 filhos que entraram em conflito. O reino do norte, chamado de Israel, foi tomado pelo reino dos assírios. E o do sul, depois de muito tempo, pelos babilônios. Foram escravos durante 70 anos pelos babilônios. Aí, depois de tudo isso, se passaram 400 anos até a chegada do Cristo. Durante esse período de Israel, porque o reino de Israel foi dividido, Israel ao norte e Judá ao sul. Foi dividido, e nesse período Israel ficou fragilizado. Surge então o período de vacância, 4 séculos sem profetas. Os profetas messiânicos surgiram tanto no reino do norte quanto no reino do sul. 400 anos, parece que aquele povo teve um pouco de paz. Depois vem a ascensão do Império Romano, influenciando aquela região. Quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos aquilo que Jesus disse: nada acontece sem a observação de Deus, sem a autorização dEle. Porque quando Ele quer, o Jordão se abre, o pão cai do céu. Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Deus mandou que ele, ou seja, os espíritos superiores,
falassem à terra, ou melhor, à rocha, dizendo: rocha, gere água. E ele não fez isso. Ele não falou. Ele bateu com o cajado na rocha, só por isso. Desobedeceu a ordem divina. Porque tempos anteriores ele tocou a rocha com um cajado e dali brotou água. E ele não quis, ele não confiou de que ele poderia falar. O tempo inteiro Deus provou a sua proteção para proteger o povo do sol do deserto. Nuvens cobriam o sol. Quando o povo andava, a nuvem acompanhava. Quando parava, a nuvem parava. Uma proteção impressionante. Quem já leu aqui o Antigo Testamento, percebe a presença divina ali, ostensiva. Então, os governantes deveriam ler a Bíblia, para poder perceber que isso aqui não está esquecido. Isso aqui é muito bem vigiado, muito vigiado. Essa casa do Pai é muito vigiada. E ai daquele que não segue e que não obedece às suas leis. Vamos fazer a nossa parte. Dentro de casa, em nossa cidade, em nosso ambiente. Vamos orar, porque a oração tem muita força, muito poder, para que o nosso Pai, com as suas leis, não seja tão implacável, porque a lei divina, a lei de justiça, quando age, meus irmãos, é de dar dó, é de dar pena. Quando ela vem com muita cobrança. Então vamos orar, para que nós tenhamos uma vida comunitária saudável, fraterna, e confiantes. Vamos fazer a nossa parte. E vamos deixar que Deus também faça a parte dele. O problema, doutora Marilei, também da síndrome de burnout, é quando a gente quer fazer a parte de Deus. Quer fazer a parte do outro. Não tem fé. Não acredita. Quer ter o controle sobre tudo e sobre todos. Pais que querem ter controle sobre os filhos. Empresários que querem ter controle sobre tudo e sobre todos, e todas as vidas de clientes e empregados. Isso gera estresse, estafa, cansaço, doença, enfermidades físicas e enfermidades mentais. Quantas vezes Moisés, o terapeuta de Moisés foi Deus, orava a Deus: Senhor, o que é que eu faço agora? Aí vinha: delegue funções. Moisés recebeu a orientação divina de delegar funções. Não faça tudo. Porque ele concentrava na sua liderança. Então, quando nós lemos a história do povo hebreu, desse povo que teve a missão de trazer o Deus verdadeiro, nós percebemos a presença ostensiva de Deus. E não foi à toa que Jesus disse: se tiveres fé, podeis dizer para essa montanha: muda daqui para ali. Se tiveres fé, se acalma ventos e tempestades, cura todo tipo de enfermidade. As águas se abrem, as nuvens protegem, o fogo funciona como uma barreira de proteção contra a agressividade. No tempo do rei Ezequias, que não tinha como ganhar daquele exército da Síria, milhares e milhares foram destruídos, foram eliminados, porque os anjos agiram. Os anjos agiram sobre aquele deserto para não invadir Judá, para não matar o povo. E Ezequias ouviu do profeta Isaías
Abre os seus olhos e veja Deus em tudo. Confie, entrega o teu caminho ao Senhor, a tua vida ao Senhor. Deixa que Ele faz tudo. Antigamente eu dizia, vamos fazer a nossa parte, Deus faz a parte dele. Não. Quem faz tudo é Ele. A nossa parte é não atrapalhar o que Ele quer. A nossa parte é não impedir que a vontade de Deus se manifeste. É a única coisa que Ele tem que fazer. Sermos instrumentos dEle. Agora, quando Ele quer, mesmo que nós não queiramos, não vai ter jeito, vai querer. Acontece. O impossível acontece. O nosso Deus é o Deus do impossível. Pensa numa coisa impossível, quando Ele quer, acontece. Para Deus, não foi essa a mensagem do anjo Gabriel para Maria? Para Deus, nada é impossível, tudo é possível. E o que nós precisamos? Fortalecemos a nossa fé. Toda enfermidade física ou moral vem da falta de fé. Com a fé, os nossos atos caridosos ganham consistência. Não há como doar amor sem fé. Quando se doa amor sem fé, a gente cobra. É o ciúme, a possessividade. Quando se tem fé, nada exige. Trabalha, ajuda, socorre, perdoa e deixa que Deus faça tudo. Como disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Moisés, antes de tudo, foi um servo do Senhor. Josué, os juízes, os profetas, todos preparando para que viesse o grande rei espiritual, Jesus. O grande rei espiritual, Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, na Bíblia, são os livros maiores de todos os 73 livros da Bíblia. Estamos agora fazendo um trabalho, resumindo todos os livros da Bíblia. Vamos publicar uma obra, o ano que vem, intitulada Os Livros da Bíblia. Estou fazendo esse livro para os meus netos, para a minha netinha, para que eles possam ter acesso à Bíblia através desses resumos. Já estamos publicando esse trabalho no Jornal Diário da Manhã e no meu Instagram também já tem esse trabalho. Então, meus irmãos, vamos confiar em Deus. O impossível acontece. Vamos orar. Mas também vamos obedecer suas ordens. Obedecer os seus desígnios. Sermos fiéis às suas leis. Aí estaremos protegidos. Nada nos abalará. Nada nos causará qualquer tipo de dano. Então, leiamos a Bíblia. Leiamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para quê, Emídio? Para que você veja a presença de Deus constante num povo que oscilava. Num povo que era teimoso. Vinha a dor e depois Deus vinha com a misericórdia, porque não há nada que Ele não perdoe. Nada que possamos fazer, nenhum crime, nenhum ato passaria despercebido pelo perdão de Deus. Então, muita paz a todos. Mais uma vez, parabéns à doutora Simone. Que Deus a abençoe e que nós nos fortaleçamos em Deus e que os nossos presidentes lá se lembrem de Deus, porque quer eles queiram ou não, tudo vai passar pela vontade de Deus. Muita paz a todos.